Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que nós já estamos falando há algum tempo, mas que eu acho que é super importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós precisamos ter atenção a nós, nos conhecer, sabermos como é que nós funcionamos, saber como é que o mundo ao nosso redor funciona, tá? Então hoje nós vamos falar sobre constelação, mas uma constelação mais focada. Nós já falamos sobre a constelação de casal e hoje nós vamos falar sobre constelação das deusas. Tá, em primeiro lugar, quando nós falamos sobre constelação das deusas, oi Dani, bem-vinda, nossa primeira participante. Nós estamos falando sobre arquétipos femininos. Por que? Olá, Luciana, bem-vinda. Por que falar sobre arquétipos é tão importante? Porque desde que nós nascemos, nós lidamos e vivemos com arquétipos. São os arquétipos. Oi, Ana, bem-vinda. Os arquétipos é o que nos dão muitas vezes sentido nas escolhas das nossas histórias. Então, como é que nós sabemos quais são os arquétipos mais importantes para nós? Isso está muito ligado às nossas histórias infantis. Então, quais eram as historinhas infantis que você mais gostava? Quais eram as historinhas, tá, que você sempre repetia? Quais eram as historinhas que faziam, olá Cacá, bem-vinda, faziam com que você realmente se sentisse envolvida? Tá? Por exemplo, eu sempre gostei de histórias de aventura, tá? Eu sempre adorei, eu lia muito sobre mistério quando eu era criança, né? Eu gostava daquelas histórias que envolviam situações novas. Oi, Michele, bem-vinda. Então, assim, e na adolescência isso se repetiu muito e se refletiu na forma como eu era. Como? Assisti todos os filmes do Indiana Jones, li tudo que tinha da Agatha Christie. Por quê? Porque eu gostava dessa coisa do mistério, eu gostava dessa coisa do mental, mas ao mesmo tempo de aventura. Tá? Se fosse hoje, tá? Se eu fosse criança hoje, talvez eu fosse assim, uma super fã da Dora Aventureira. O que significa isso? Tá? Significa qual é o arquétipo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o arquétipo da menina que gosta de lutar, que gosta de desbravar o mundo, da menina que gosta de buscar coisas novas. Tá, então nós estamos falando do arquétipo da guerreira. E quem é o arquétipo da guerreira? É a Artemis. Tá, então, cada um de nós, na verdade, todas nós vivemos todos os arquétipos femininos. Isso, óbvio, em alguns momentos nós vamos viver mais um arquétipo do que outro, e em alguns momentos nós vamos deixar de viver alguns arquétipos. Por exemplo, uma mulher que esteja passando por uma gravidez, ela está vivendo o arquétipo da mãe. Tá, e ela vai se dedicar, todo mundo que já ficou grávido, já teve um bebê, os 9 meses de gravidez, nós desabrochamos esse lado que existe em nós, que é da mãe, mas que nós já treinamos lá atrás. Como? Com as bonecas, as historinhas de mãe. Então, saber sobre os arquétipos e saber como funcionam os nossos arquétipos femininos nos ajudam, primeiro, a compreender e entender como é que nós funcionamos. E, principalmente, quando nós entendemos os arquétipos, nós sabemos quais arquétipos convidar para a nossa vida, tá? Para fazer parte do momento que eu estou vivendo. Então, o que significa isso? Poxa, eu vou fazer uma live. Eu preciso ter aqui a guerreira? Não. Mas eu preciso ter o arquétipo da mulher que pensa, da mulher que sabe passar as informações. Então, eu posso trazer à tona. Oi, Marilise. Oi, Marluce, bem-vindas. Maria Regina. Eu posso trazer à tona esse arquétipo.
Então, eu posso conscientemente chamá-lo e falar, olha, bom, agora eu preciso atuar com todo o meu conhecimento, com a sabedoria e vir aqui atuar na minha Atena tranquilamente. Se eu estou numa situação que eu preciso seduzir alguém, eu vou trazer quem? O meu vestuário, o meu gestual, todos vão ser da Afrodite. Então, todas nós usamos todas as faces de todas as deusas. Existe uma frase antiga que diz, a verdade tem muitas faces. E tem uma outra que é da Wicca, né, que diz assim, toda mulher tem todas as faces de todas as deusas. O que significa isso? Que nós temos internamente todos os arquétipos. Tá? O Jung, quando ele cunhou essa palavra arquétipo, ele pensou que isso representava uma persona, uma personagem que nós tínhamos internamente. E ele se baseou nisso pelo quê? Pela história greco-romana, quando nós vamos falar sobre as deusas e os deuses greco-romanos. O que significava exatamente isso? Olá, Henrique, bem-vindo. Significava que no passado, tá, quando nós pensamos em termos de histórias, quando nós vivenciamos a Roma antiga, a Grécia antiga, todas as pessoas vivenciavam todos os arquétipos. Tá? Então, a própria história, a própria mitologia permitia que quando eu não vivenciasse em mim, eu pudesse vivenciar na mitologia, no teatro. Por isso que quando eu assisto uma peça de teatro e eu vejo a Mulher Maravilha lutando, eu saio já... Naquele momento, simbolicamente, eu vivenciei a minha Artemis. Tá? E se nós pensarmos na Mulher Maravilha, ela é uma representante típica da guerreira. Ok? Então, o que acontece? Todas as deusas, todos os aspectos femininos eram vivenciados. Quando se começa o processo do patriarcado, tá? Isso se reflete na mitologia, tá? Que começa o domínio dessas deusas pelos deuses masculinos. E isso se reflete que algumas deusas começam a não ser bem vistas. Então, se nós pensarmos em todas as deusas, o Jung trabalhava com 6 deusas, eu trabalho com 8. Nós podemos perceber que existem digamos assim, arquétipos que não são bem vistos ou não são estimulados pela sociedade. Hoje não. Hoje nós tentamos estimular todos, mas ainda não estimulamos. Tá? Eu ainda ouço moças de 20, 23 anos que têm arquétipos que elas não sabem lidar. Ontem mesmo, atendendo uma pessoa, oi Angélica, tudo bem? Bem-vinda. Nós estávamos conversando sobre isso. Como? Como é que eu lido com a minha sensualidade, com a minha sexualidade? Eu realmente me permito expressar a minha sedução? Ou eu tenho medo do que os outros vão me dizer, do comentário, da crítica do outro? Por quê? Porque normalmente, tá? Quando eu vivo um arquétipo, eu também me coloco numa exposição que, se eu não sei lidar com aquele arquétipo, isso me gera uma angústia muito grande. Tá? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nos arquétipos que durante muitos séculos foram estimulados e os que não foram vivenciados, mas não foram bem vistos. Então, quando nós pensamos nos arquétipos que a mulher mais teve permissão de vivenciar, nós começamos pela Hera, que é a esposa. Então, o papel de esposa, tá? Mas a Hera, ela é o que nós chamamos, nós temos as deusas subjugadas, oi Luísa, oi Helena, nós temos a deusa alquímica e nós temos as deusas que nunca foram subjugadas. Tá? O que significa subjugadas? Foram deusas que foram, de certa forma, dominadas pelo masculino. Quem são essas deusas? A primeira delas é a Deméter, que é o papel da mãe. Tá? Então, ela é dominada pelo masculino e só através do masculino é que ela chega naquele propósito dela, que é ser mãe.
A segunda foi a Hera, tá? A terceira é a Perséfone, que aqui entra o nosso lado espiritual. Só que durante muito tempo, a Perséfone, para sobreviver, ela viveu na sua primeira fase, que é a Coré, que é a mulher jovem, a mulher dependente, a mulher que ela, na verdade, precisa ser cuidada. É quase como se o homem casasse com uma filha para cuidar. Tá? Então, ele é responsável por tudo. E essa mulher, ela é super criativa, mas, tá? Ela, na verdade, ela é dependente. Quando a Perséfone, ela mata a Coré dentro dela e ela se torna Perséfone, aí ela se torna a mulher forte, a mulher espiritualizada, e aí ela passa por aquele aspecto de que ela começa a não ser tão bem vista. Por quê? Porque aqui vem o que muitas pessoas vão chamar da bruxa. A mulher intuitiva, a mulher que busca, tá? Se colocar, que sabe o que quer, como quer. Nós temos essas das deusas, nós chamamos de violadas, porque elas literalmente foram violadas pelo masculino. E essas daqui são as que são mais aceitas. Eu lembro que quando eu comecei, né, a falar sobre, nós estamos falando de arquétipos, e isso por conta da constelação das deusas, eu comecei a trabalhar com a constelação das deusas, a primeira vez foi junto de um grupo de mulheres que eu participava e que nós tínhamos assim o hábito de buscar jeitos de conhecer a constelação. Foi logo no início, isso daí fazia o quê? 14, 15 anos atrás. E eu lembro que nós fizemos, e foi quando eu voltei a estudar sobre Jung, né? Porque eu fiz uma faculdade psicanalítica, né? Cuja linha era psicanalítica. Ou seja, nós trabalhávamos mais com essa questão do inconsciente. Depois é que eu fui buscar e fazer uma formação na área mais de comportamental. Mas a minha formação base na faculdade foi psicanalítica. E eu lembro que na época nós começamos a fazer a constelação por conta de uma amiga que ela não conseguia se soltar, ela não conseguia se relacionar. Ela tinha muita dificuldade de atrair um relacionamento. E como a maior parte do grupo tinha um relacionamento ou era casada, tá? Nós não entendíamos, mas como? Você é bonita, por que você não atrai? E uma dessas discussões a gente falou, e se a gente trabalhar as deusas? E se nós trabalharmos esse arquétipo da mulher sedutora? E foi muito interessante, porque a partir daí nós adaptamos a constelação para se trabalhar com as deusas. E isso ficou adormecido por alguns anos, pelo menos para mim, porque eu acabei me desvinculando do grupo e aí eu fui trabalhar sozinha. Essa foi nesse período, os primeiros 3 anos que eu trabalhei com constelação, eu trabalhava com grupo. Oi, Juliana, tudo bom? E aí eu tomei a decisão que, na verdade, apesar de eu fiz a formação em grupo, ou seja, eu sei trabalhar em grupo, eu fiz uma formação, eu me especializei em bonecos e depois, em paralelo, eu comecei a me dar conta de que, na verdade, eu gostava muito mais de trabalhar no individual. Por quê? Porque isso me permitia me aprofundar muito mais. E a constelação das deusas surgiu dessa forma, do trabalho de grupo. E tanto que hoje, dentro do consultório, é um dos poucos trabalhos que eu trabalho em grupo. Ou seja, eu faço a constelação das deusas individual, mas eu gosto da jornada das deusas porque isso nos possibilita trabalhar com um grupo de mulheres. Tá? E isso permite que cada mulher possa representar, tá, todos esses arquétipos durante o trabalho. Tá? Mas coloquei aí o carro na frente dos bois, né? Como se diz. Então vamos lá. Então, primeiras 3 deusas, as violadas. Elas são dependentes do masculino e elas precisam do masculino. A Hera no papel de esposa. Quando a Hera assume o papel de esposa e ela também assume o poder pessoal,
ela é uma parceira, ela é a rainha que ajuda o rei a ir muito mais além. Quando ela fica só na esposa, ela é a mulher que é a rainha, mas que tem medo de perder o seu cargo a qualquer momento. Aí ela traz uma grande dor, que é o medo de ser trocado, o medo de ser traída. Tá? Quando nós falamos da Deméter, o foco da Deméter, na verdade, é ser mãe, não é ser esposa. Tanto que na mitologia ela é uma deusa solitária. Por quê? Porque ela abandona Zeus para ser mãe. E aí ele se casa com a Hera. E a Perséfone, ela é a deusa menina, que é protegida pela mãe, que é dependente da mãe e que muitas vezes, para se manter nesse papel, ela casa com homens dominadores e ela se mantém submissa ou se mantém dependente por muitos anos da sua vida. Muitas vezes as pessoas só conseguem sair da Coreia e assumir a Perséfone depois dos 40 anos, ou seja, as deusas violadas. Ou seja, você que está me assistindo tem essas deusas, tá? Nós temos esse aspecto, por isso que muitas vezes uma mulher super forte, de repente se vê numa relação onde ela entra na submissão, porque o modelo que ela tem das mulheres que se relacionam com os homens é submissa, ou ela é uma competidora, que aí nós entramos nas outras deusas. Então, muitas vezes, quando nós não equilibramos, nós não temos modelos internos ou familiares para lidar com isso. Nós temos a deusa alquímica. O que é uma deusa alquímica? É aquela deusa que ela vai transformar as relações. E aqui nós estamos falando da Afrodite. É a deusa que ela vai trabalhar com tudo que é belo e principalmente com a nossa sensualidade ou sexualidade. A Afrodite pode ser uma mulher encantadora, como pode ser uma femme fatale. Quando nós falamos de uma mulher que é extremamente sedutora, nós estamos dizendo que ela tem uma Afrodite. Ela é alquímica, porque ela escolhe as relações, ela não é escolhida. Tá? E nessa relação é muito interessante, porque quem tem uma Afrodite muito forte, ela se preocupa muito com a relação. Ela não se preocupa com o que a relação vai trazer para os outros. Então, enquanto a Hera ela precisa do título de esposa, a Afrodite não tem problema nenhum em ser amante. Por quê? Porque, na verdade, ela vive por ela. O problema é que a Afrodite ela foi uma das deusas mais, digamos assim, não bem vistas que nós temos nos últimos anos. Então, quando a mulher tinha uma Afrodite muito forte, ou quando ela tem uma Afrodite muito forte, se ela não tiver um equilíbrio entre a Afrodite e a Hera, ela é aquela mulher que vai ter N relações, mas muitas vezes pode ter filhos, não é o foco dela, mas ela não consegue sair da relação para o casamento, porque o foco dela é relacionamento. Tá? Tanto que a Afrodite é considerada a patrona dos amantes. Olha que interessante. E aí nós temos, tá? Aqui temos 4, nós temos as outras 4 deusas, tá? Que nós vamos considerar como 3 delas invioladas. O que são invioladas? São mulheres que não dependem do masculino e não se permitem ser literalmente violadas pelo masculino. Tá? Quem são elas? Uma é a Atena, que ela é o nosso lado do pensar, da inteligência, é o lado da sabedoria, mas eu lembro muito numa frase, na Jornada das Deusas, tem um dos bônus, é uma playlist de músicas sobre as deusas, para estimular, né? Músicas que estimulariam as deusas internas. Olá, Lilian, bem-vinda! E eu lembro que a Alissa, que fez esse trabalho, né, ela que fez essa questão dos bônus, ela falou que encontrar músicas que falassem da Atena foi uma das mais difíceis. Por quê? Porque, apesar de tudo, uma mulher que tem uma Atena muito forte, olá Patrícia, bem-vinda, ela cria aquela fantasia de que ela dá medo. Na verdade, quem tem uma Atena muito forte,
tá? Ela é uma mulher que ela entra nas relações numa competição. Ela sabe, ela conhece, ela quer mostrar o poder dela pelo conhecimento. Enquanto que a Hera precisa demonstrar o poder, porque ela é poderosa, ela é a esposa do homem mais rico, do homem mais inteligente, que tem o melhor cargo. Por outro lado, a Athena, ela faz esse processo pela própria inteligência dela. O problema é, muitas vezes, para manter um relacionamento, muitas mulheres, elas não se permitem viver a Athena delas. Elas literalmente não permitem que essa mulher, esse arquétipo, faça parte da vida dela. Tá? Eu já conheci algumas mulheres brilhantes que se sabotavam. Por quê? Porque uma mulher muito inteligente assusta o homem. Quem tem uma Athena forte é como um Afrodite forte. Ela vai buscar homens fortes que banquem. E realmente não é todo homem que vai bancar uma Athena. Vai fazer o quê? Podemos fazer nada. Agora, se você quer um homem que seja um homem que não banque, também não tem problema, você tem as outras deusas. Agora, você pode vivenciar todas. Não existe uma deusa certa ou errada para se vivenciar. E lembra do que eu te disse no início, tá? Nós vivemos algumas deusas na infância, na adolescência, outras no meio da nossa idade, outra, e no fim da nossa idade, outra. Cada mulher vive as deusas de acordo com o momento que ela tem a permissão para vivenciar. Já encontrei mulheres incríveis vivendo Afrodite com 80 anos, de eu olhar e falar, uau, eu queria ser essa mulher. Gente, essa mulher com 80 anos é mais bonita, mais elegante, mais sensual do que eu com 40. Tá? Na época eu tinha 40. Mas, por que isso? Porque, na verdade, ela estava... A Lilian está dizendo, preciso trabalhar uma deusa. Na verdade, Lilian, nós precisamos primeiro conhecer essas deusas, saber como elas funcionam, permitir que elas funcionem, e aí nós podemos, a partir daí, até fazer a constelação das deusas para reorganizar elas no nosso inconsciente e trabalhar os traumas, as crenças, as limitações, as faltas de permissões que nós trazemos das nossas antepassadas por terem vivenciados ou não esses arquétipos ou essas deusas. Entendeu? Então, eu venho de uma família onde eu sempre fui estimulada a ser Athena. Eu lembro da minha avó me dizendo, o que você quer, você consegue. Você é muito inteligente. Tá? Mas durante muito tempo, a Afrodite foi uma deusa que eu não soube lidar muito bem com ela. E embora ela sempre apareceu e às vezes ela me colocava numa situação delicada, digamos assim. Olá, Laila, bem-vinda. Então temos a Athena, temos a Artemis, que essa daqui realmente é uma deusa guerreira, é uma mulher que ela briga, ela tem uma personalidade forte, ela se impõe, ela não aceita injustiça. Há uns 3 anos atrás eu fiz um trabalho com um grupo de terapeutas em Ribeirão Preto, com 10 mulheres, todas Artemis. E foi muito legal, porque era um grupo de amigas de 10 mulheres, e elas eram extremamente fortes, com personalidades super fortes. E foi muito interessante. Por quê? Porque elas foi quando eu comecei, né, a explicar cada deusa, eu sou Artemis, e eu comecei a brincar, né, eu falei, lógico, todas aqui são Artemis, e eram mulheres que eram casadas, tinham filhos, tinham carreira, a deusa que elas mais usavam era Artemis. Essa era a deusa que dava mais segurança para elas. Mas elas também viviam a Deméter, tinham um filho, elas viviam a Perséfone porque usavam muita intuição, elas viviam a Hera porque eram casadas, elas viviam a Afrodite, tá? A cada uma a sua forma, elas usavam a Athena, eram mulheres formadas, mulheres que tinham sua carreira. E aí nós temos outra, que é essa daqui, então, tanto a Athena como a Artemis, Afrodite, Athena e Artemis, elas foram deusas que por muito tempo elas não foram tão bem vistas, tá? E nem a Perséfone, quando ela entrava nesse lado mais espiritual. Exemplo, Joana d'Arc, que na verdade nós vemos uma Artemis com uma Perséfone fortíssima.
Perséfone, porque ela tinha todas aquelas visões, ela tinha toda aquela percepção extrasensorial, e Artemis, porque ela era uma guerreira, ela ia lá e vamos lutar e vamos resolver. Entendeu? Então, mas nós temos o quê? Uma Joana d'Arc. Todas as mulheres que foram mortas como bruxas, que foram queimadas, que foram violadas, na verdade nós estamos falando de Perséfones. Algumas Perséfones com Deméter, Perséfone com Hera, Perséfone com Afrodite, e aí eram consideradas mulheres que estavam vivendo, que traziam o demônio para a vida. Por quê? Por causa da sensualidade ou sexualidade. Outra que é inviolada e pela própria mitologia ela tomou a decisão de que ela nunca se casaria, embora na mitologia ela seja tão bela que ela é comparada a Afrodite, é a Héstia. A Héstia representa aquele aspecto nosso que é a nossa dona da casa. É aquela mulher que ela gosta de cuidar. Ela necessariamente não quer uma família. Nós vamos encontrar aqui as governantas, as freiras, toda mulher que trabalha com organização. Por exemplo, nós pegamos uma mulher que ela trabalha como personal estilista. O que ela está trazendo? A Afrodite dela. Afrodite com Atena. Quando nós pegamos uma mulher que trabalha com organização, que ela é uma organizadora e ela trabalha com isso, ela entra na sua casa, organiza a sua casa toda, nós estamos dizendo o quê? De uma Héstia com uma Atena. Olha que interessante. A Héstia, nós nunca vamos viver, é muito raro nós vivermos só uma deusa. Tá? Quando nós pegamos uma fotógrafa que faz fotos maravilhosas, nós estamos falando que toda mulher que lida com beleza, ela tem uma Afrodite, que pode ser forte, de acordo com o trabalho, a sublimação que ela fez. Então, em vez dela ser sensual, ela faz trabalhos, tudo que envolve beleza, envolve Afrodite. Uma mulher que ela só trabalha com fotos de mulheres grávidas. A gente está falando uma Afrodite porque ela precisa dessa questão da beleza, da arte, com uma Deméter, que pode ser a mulher que vai vivenciar essa questão de ser mãe ou não, que ela curte olhar aquilo, mas ela se envolve com isso. Quando nós pegamos uma mulher que ela é super poderosa, uma CEO, que ela tem poder, mas ela é bonita, ela é uma pessoa que nós lemos falando, uau, além de ter poder ainda é bonita, nós estamos falando de uma Hera como Afrodite. Tá? Então é muito interessante nós percebermos, naquele filme O Diabo Veste Prada, nós percebemos que a principal atriz, né, ela tem uma Hera muito forte, porque ela tem um poder pessoal, ela determina a moda. Mas ao mesmo tempo ela vive a Deméter quando ela tem gêmeos, ela vive a dor da Hera quando ela se separa porque ela foi traída. Ela vive Atena quando ela pensa, ela cria. Ela vive Artemis quando ela se coloca como ela fala, não, ela sabe que ela está sofrendo, ela se veste de Hera e ela pega a Artemis dela e ela vai lá lutar para se manter viva. Então nós percebemos que durante todo esse processo, tá? Se você pegar um filme, você consegue pegar a personagem e ir dizendo, aqui ela está em tal personagem, aqui ela está nessa deusa, aqui ela está em tal arquétipo. É muito legal porque isso daí nos possibilita olhar para nós. Entendermos quando é que nós entramos em cada aspecto. É o que eu disse, durante essa pandemia, todas nós tivemos que, de uma forma maior ou menor, viver a Héstia. Então, nós tivemos que cuidar da nossa casa, nós tivemos que reorganizar, nós tivemos que repensar a relação com a nossa casa. Entendeu? Então, tudo isso faz diferença. Por quê? Porque muitas mulheres talvez não vivessem a Héstia. Eu brinquei com um cliente meu que eu falei, eu não aguento mais essa Héstia. Pelo amor de Deus, eu quero alguém para cuidar da minha casa integralmente, pelo amor de Deus. Eu não sou boa para isso. Por quê? Porque não é um papel que durante minha vida inteira eu usei tanto. Tá, uma mulher que hoje trabalha como doméstica, que faz limpeza na casa dos outros, ela tem uma Héstia muito forte. Mas às vezes nós vemos, né? Ela vai lá, ela cuida da casa e quando ela vai embora ela se veste de Afrodite. Ou de Artemis, ou de Atena. É muito interessante nós observarmos isso. E a última,
tá? Que essa não tem uma classificação, porque, como é que eu diria, ela não é alquímica, porque ela não transforma. Ela passa pela parte da violada e da inviolada e da alquímica, tá? É a Lilith, que desde o início dos tempos, quando nós pegamos os textos sagrados, ela é colocada como um demônio, porque ela quis, na verdade, viver o lado da Atena, da Artemis. Ela quis ser igual a Adão, tá? E nesse momento onde ela é obrigada a se subjugar, ela foge para o deserto. A Lilith, no nosso dia a dia, ela representa as dores ou os traumas do feminino, tá? O sofrimento que o feminino traz dele, tá? O que eu trago, o que eu trago das minhas antepassadas. Então, entender que todas nós vivenciamos essas 8 deusas, que durante o dia elas aparecem diversas vezes, e dependendo da situação, ora eu sou uma deusa, ora eu sou outra, ora uma é mais ativa, ora outra, é muito interessante. Porque isso me possibilita começar um processo de acolhimento, começar um processo de aceitação desses aspectos. Tá, esse é o primeiro ponto. Tá, como é que nós trabalhamos isso? Nós podemos trabalhar um dos pontos. Primeiro ponto, tudo que nós vamos trabalhar, nós temos que ter os 50% de autoconhecimento. Sem você ter consciência do que existe do problema, você não consegue fazer nenhuma mudança real. Então, eu não posso mudar algo que não me incomoda. Eu não posso, por exemplo, qual é o primeiro passo quando uma pessoa vai para o AA? É a pessoa se conscientizar de que ela é um alcoólatra, um adicto, de que ela tem um vício. Enquanto ela não tiver consciência, ela não consegue mudar ou trabalhar. Então, o primeiro ponto, e é isso que eu tenho trabalhado muito, eu tenho feito lives tentando divulgar, que as mulheres entendam que elas têm 8 faces e que isso não faz de nenhuma mulher uma mulher incongruente, não faz de nenhuma mulher uma mulher falsa ou fake. Todas nós temos essas 8 faces, assim como os homens também têm. Só que na forma do que o Jung chama de deuses. Tá? Quando nós falamos na jornada do herói, nós estamos falando de um trabalho dos deuses. Quando nós falamos dos trabalhos de Hércules, nós estamos falando de deuses. Então, é importante nós termos claro que isso não é só na mulher, existe no homem também. Por isso que nós vamos ter homens mais vaidosos, homens mais intelectuais, homens mais alegres, mais brincalhões. São os aspectos ou as faces que eles usam mais. Então, o primeiro ponto é eu entender esses arquétipos. A partir daí, entender quais são os mais fortes e os mais fracos no meu cotidiano. Ou seja, quais são os que eu mais uso e o que eu menos uso. Tá? Por exemplo, quando eu vou fazer live, eu faço questão de trazer uma partinha da Afrodite. Como? Usando batom, usando uma maquiagem, um lápis, que é uma coisa que no meu dia a dia, normalmente, eu prefiro não usar. Eu tenho uma Atena mais forte, uma Artemis mais forte. Tá? Uma Perséfone super forte. Então, é importante nós termos a clareza disso, mas eu preciso da Afrodite, ela faz parte do autocuidado. Eu não preciso só da Deméter atuando como minha mãe interna. Eu preciso da Afrodite me cuidando como mulher, me estimulando a ser mulher. Então, essa é a primeira fase, eu conhecer, entender as dores, entender a minha história, para que a partir daí eu possa começar a conviver com elas de uma forma consciente, porque inconsciente todas vivemos. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, você pode ler, pode entrar no YouTube para fazer de N formas, tá? Isso daqui é mitologia. Tá, e dentro da psicologia, uma das linhas que nós trabalhamos é o Jung, tá, a linha junguiana, e aí um dos pontos é trabalhar essa questão de arquétipos. Ou você pode, tá, entrar no nosso site e comprar o nosso curso da Jornada das Deusas. E jornada por quê? Porque o objetivo foi exatamente esse, criar uma jornada, criar uma viagem ao mundo interior do feminino, tá? Criar uma viagem a esse mundo que muitas vezes nós não prestamos atenção.
Como? Passando, entendendo o que é cada arquétipo, entendendo como é que ele funciona dentro de mim, como é que ele atua nas pessoas ao meu redor, por que que tem tantas mulheres, olá Mi, bem-vinda, tantas mulheres que às vezes me estimulam ou me afastam. Se eu tiver uma era muito forte, eu não vou automaticamente curtir tanto ter amigas Afrodites. Por quê? Porque a Afrodite, ela estimula o meu medo existencial, que é ser trocada e abandonada, tá? Se eu sou uma Coré, eu não vou querer ter uma era, porque a era vai me obrigar a ter que crescer, tá? Obrigada, Ana está dizendo, belas explicações de cada deusa. Na verdade, Ana, o meu objetivo é que cada mulher entenda de uma forma simples e fácil que nós somos tudo isso. Então, quando um homem vai para a cama com uma mulher, ele está indo no mínimo com 8 mulheres diferentes para a cama. Quando ele precisa procurar uma outra mulher, cara, ele ainda nem vivenciou as 8 que ele tem na cama, como é que ele vai procurar outra? Isso para mim é meio louco, dá um puta trabalho. Mas é uma brincadeira. Por quê? Porque se essa mulher tiver permissão, e a permissão primeira é interna, e a segunda do próprio parceiro, porque tem homens que não aceitam, por exemplo, uma Afrodite. Então eles querem uma Hera como esposa e uma amante Afrodite. Cara, você já tem tudo na mesma mulher, só permita que ela vivencie isso. Mas a mulher primeiro tem que saber disso também. Entendeu? Porque, imagina, quando você se relaciona com um homem, imagina a nossa situação. Quando nós nos relacionamos com um homem, nós estamos também nos relacionando no mínimo. E com o homem é um pouquinho mais complicado, porque são 11 deuses. Você já imaginou? Quando você vai para a cama com um homem, você está indo com 11 homens diferentes. Por isso que às vezes ele parece meio maluco. Você fala, cara, o cara era super afetivo, de repente ficou aqui meio grosseiro. Poxa, o cara parecia tão calmo, agora tá aqui brigando um guerreiro. Pois é, amiga. Por isso que é difícil manter um relacionamento. 11 de um lado, 8 do outro. Você já imaginou? É difícil, né? Imagina, cada dia acorda com um arquétipo, uma deusa diferente. Cara, manter um casamento, minha avó ficou casada há 62 anos. Admiro profundamente. Por quê? Imagina. Eu imagino que ela nunca sabia com que homem ela ia pra cama, né? Porque o meu avô era super meigo, ora ele era briguento, ora ele era... Hoje eu entendo que nada mais era do que uma representação dos deuses dele. Tá aí a minha avó também, ela era super rica nas expressões dela. Tá? Quando ela olhava para ele e dizia... Pedro, eu ficava olhando e com 15 anos eu falava, como é que ela consegue fazer isso? Hoje eu sei. Era a Afrodite dela que dizia, Pedro. Só que quando ela tinha que falar com os netos, com os filhos, ela teve 11 filhos e adotou um. Cara, você não tinha dúvida de que minha avó era uma Artemis. Aí de você que fosse contra ela. Discutir com a minha avó... Raciocínio lógico fantástico. Você perdia de 10-0, uma Atena ótima. Ou seja, ela vivenciava essas mulheres dentro dela. Assim como eu vi minha mãe vivenciar, assim como eu me vejo vivenciando, assim como eu vejo minha sobrinha vivenciando. Qual é a grande sacada? A partir do momento que eu entendo como essas deusas funcionam dentro de mim, eu posso fazer aquilo que é trabalhar essas deusas no meu inconsciente. Então, vamos lá. Isso daqui você vai dizer, meu, de novo. Pois é, mas nós temos que lembrar isso sempre. 10% da nossa mente é consciente, 90% é inconsciente. Tá? O que significa isso? Significa que não adianta eu saber aqui, eu preciso mexer aqui. E aí é onde entra a constelação das deusas. O que diferencia uma constelação normal de uma constelação das deusas? A constelação normal, né, familiar, nós vamos trabalhar com o seu sistema. Papai, mamães, irmãos, meios irmãos, abortos provocados ou naturais, países de origem, religiões, tudo isso influencia. E tudo aqueles traumas que nossas famílias trouxeram, tá? Traumas de guerras, traumas de perdas, de roubos, de tragédias, de epidemias, pandemias e tudo mais.
tá? E normalmente você com o seu emocional, porque até agora, tá? A constelação foi a única técnica que de verdade eu encontrei, e olha que eu conheço técnica e não conheço todas do mundo, mas dentre as que eu conheço, ela é a única que eu consigo amadurecer o emocional. Como é que é isso, Regina? O ideal é que a nossa idade emocional seja igual à nossa idade cronológica. Então, a Regina tem 51 anos, o emocional dela também. O que isso faz? Isso vai atuar nas minhas relações afetivas. Se eu tenho 51 anos, mas o meu emocional tem 20, eu vou atrair que tipo de homens? Homens que podem ser na minha idade mais imaturos ou homens mais jovens. Se eu tenho 51, mas o meu emocional tem 70, eu sempre vou atrair homens mais velhos ou mais maduros, porque nós atraímos pelo emocional. Então, quando uma pessoa diz, ai, mas olha bem, aquela pessoa é tão madura e tá com uma pessoa tão imatura, querido, nós só atraímos pelo emocional. O que nos liga é o emocional. Se tá com uma pessoa imatura é porque também tem uma imaturidade ali. E às vezes nós confundimos, tá? Uma mulher que tem uma tena muito forte, ela tem um intelectual muito forte. E isso faz ela parecer mais velha. Mas nós estamos falando do emocional. Qual é a dor da Atena? A Atena é a única deusa, o único arquétipo que ele não teve mãe. Então ele tem uma imaturidade emocional. Ele desenvolveu super legal o QI, mas o QE não, ou seja, o consciente de inteligência foi bem, o consciente emocional não foi tanto. Só que nós nos relacionamos afetivamente com amigos, com família sobre o quê? O que é o consciente emocional. Então, essa história de que é só atrai pessoas essa pessoa, ela atrai pessoas sempre jovens. Por que isso, se ela é tão madura? Não, ela é tão inteligente, não é tão madura, porque se fosse madura, encontraria uma pessoa na mesma idade. E é isso que a gente faz na constelação. Teve uma época que eu brincava, né, que os homens, eles ficavam pé comigo, porque a gente ia fazer a constelação, e aí eu amadureço emocional, porque eu acho que isso se chama equilíbrio, isso nos traz inteligência emocional. Tá? E aí eles começavam a se interessar. Eu lembro muito de um cliente que ele namorava, ele tinha tipo seus 40 anos, tinha uma garota namorava uma garota dos seus 30 anos, 22, entre 25 e 30. Olá, Leandro, bem-vindo. E nós fizemos a constelação e ele chegou algumas sessões depois e disse pra mim, olha bem, aquele trabalho não foi bom, porque agora eu não consigo mais olhar pra garota jovem. Eu falei, pois é, agora o seu emocional está buscando uma mulher na idade emocional dele. Não era isso que você queria? Reação diversa. Efeitos colaterais da constelação. E automaticamente, então, constelação normal, nós trabalhamos o quê? Família de origem, países, religiões, o seu emocional e a área que você quer escolher. Eu quero trabalhar o afetivo, todas as pessoas importantes do seu afetivo. Eu quero trabalhar profissional, todas as empresas que você já passou, porque nós precisamos te desconectar emocionalmente do passado, fazer o passado ficar no passado, presente no presente, futuro no futuro. Primeira regra, hierarquia. Fazer com que cada pessoa ocupe o seu lugar no sistema. Tá? Pertencimento. Terceira regra, que cada um carregue o que lhe cabe. Equilíbrio entre dar e receber. Quando nós falamos na constelação das deusas, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que nós vamos trabalhar as 8 deusas, a sua mãe, o representante do inconsciente familiar feminino, ou seja, todas as suas antepassadas, um representante para o inconsciente coletivo do mundo em relação a tudo que as mulheres já passaram, um representante simbólico, né, representando toda a imagem distorcida, toda a imagem, tudo que foi gerado pelo masculino na vida das antepassadas e, por consequência, na sua vida. Se eu tive antepassadas que sofreram muito na mão do masculino, qual é a imagem que eu vou ter do masculino?
Tá? E aí nós vamos trabalhar, literalmente, o enfoque é trabalhar as dores do feminino, é reorganizar, é curar esse feminino para que ele possa dar permissão, para que esse feminino ele possa expressar todos esses 8 arquétipos, essas 8 deusas e ter uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais harmônica. Esse é o propósito. Então, quando nós falamos na jornada das deusas, ela começa com autoconhecimento. Esse autoconhecimento inclui, que nós chamamos de bônus, mas viagens que foram elaboradas pela Michele, que tem uma agência de viagens super legal, que faz viagens super personalizadas, tá? Nós temos uma personal estilista, que na verdade o que ela vai fazer? Ela vai dar uma aula explicando o estilo de cada deusa, e aí você consegue se identificar. E se você quiser estimular uma deusa, a Larissa, ela colocou de tal forma, eu quero estimular a minha Afrodite, mas eu quero fazer uma coisa sutil. Tal tipo de brinco estimula mais. Então, literalmente, ela fez uma aula, quase um curso sobre estilos. Aí nós temos as músicas, que são as playlists, e temos uma série de filmes que foram elaborados por mim e com a ajuda da minha secretária Dani, para mostrar como é que essas deusas elas aparecem no cotidiano. Tá? Além de que, ao final, a gente ainda tem eu fiz um webinário falando sobre a herança, a importância das antepassadas nas nossas escolhas e decisões, que também faz parte. Então, na verdade, assim, e você tem a escolha de, após toda essa jornada, você finalizar com o quê? Com uma constelação das deusas, ou seja, uma reorganização do seu inconsciente para que essas deusas possam efetivamente atuar sem que você precise colocar isso o tempo todo consciente, mas no automatismo e de uma forma positiva para você. Tá? E às vezes eu quero estimular uma deusa mais do que a outra. Por exemplo, eu quero, quando uma cliente me procura com uma constelação e ela quer engravidar, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a Deméter. Saber onde é que está Deméter dentro desse inconsciente. Quando essa mulher ela quer lutar por uma causa, ela quer, trabalhar mais essa questão de equilíbrio, de qualidade de vida, nós vamos trabalhar Artemis. Quando ela quer trabalhar uma nova carreira, ela quer, ir à frente profissionalmente, nós vamos trabalhar Atena. Quando ela quer se casar, nós vamos trazer Afrodite Hera. Então, o propósito é esse. A diferença é o foco que nós damos na constelação. Esse é um trabalho que eu acredito que já tenham mais pessoas fazendo hoje, mas é um trabalho que foi criado nesse grupo que eu fazia parte e que depois, como eu acabei trabalhando muito mais sozinha, eu acabei aprimorando e criando o jeito Regina de trabalhar com os arquétipos. Tanto que no grupo nós trabalhávamos com os 6, né? Nós não trabalhávamos nem com a Hestia e nem com a Lilith. E nos últimos 5, 6 anos, fazendo cursos sobre deusas, tá? Eu percebi que era muito importante nós acrescentarmos a Hestia, porque a Hestia era quem organizava o nosso mundo interno e externo. E que depois eu percebi que as dores, quando uma mulher passa por um câncer, por exemplo, a Lilith dela vem com todo o sofrimento, e aí nós precisamos trabalhar isso para tirar essa dor do sistema, e para que isso também não passe para as próximas gerações. Tá? Porque a partir do momento que eu curo um sistema, seja masculino ou feminino, automaticamente a próxima geração ela já vem de uma forma muito mais saudável. Então, assim, era isso que eu queria contar um pouco. Eu sei que eu falo muito sobre deusas, então desculpe a repetição, mas eu acho que é tão importante falarmos sobre arquétipos femininos. Porque quando nós curamos uma mulher, automaticamente essa mulher cura o masculino que está com ela. Quando ela cura o masculino, ela cria uma relação afetiva, emocional e familiar mais saudável, que se expande para os descendentes e que afeta todos que vivem ao redor dela e desse parceiro. Então, automaticamente, nós começamos um processo de cura do planeta.
Então, por isso que vocês vão me ouvir ainda falar muito do feminino. Ah, tá, Regina, só uma dúvida, né? E se eu não tô casada com um masculino, mas sim com outro feminino? Olhe bem, sempre nós vamos estar com as nossas deusas nos relacionando. Então, independente se o parceiro é um homem ou uma mulher, ou a parceira, tá? Quando nós trabalhamos e curamos as nossas deusas internas, nós curamos, tá? Automaticamente a pessoa que está do nosso lado, e a relação ela sobe uma oitava, como dizia minha amiga Laila, tá? Quando você consegue um processo de cura, você sobe uma oitava. Então, é muito importante nós entendermos que amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu consigo te amar. Se eu não conseguir ainda me olhar e só olho para você, como é que eu vou te amar tão completamente? A Ana acabou de dizer, minha filha está passando por essa doença triste. É uma doença triste, é um processo de olhar o feminino também, né, Ana? Infelizmente, o número de mulheres e homens que passam por um processo de câncer e todos os traumas que isso gera na pessoa e na família é muito grande, tá? É assim, não tem o que falar. Então, o que a gente pode fazer é tentar curar o feminino para nós não termos desdobramentos, uma vez que a maior parte das doenças, elas são uma psicossomatização e que nós ainda não sabemos explicar tão bem assim. Gente, eu tô percebendo que nosso horário tá terminando. Tá, eu espero mais uma vez ter conseguido contribuir um pouquinho com vocês, fazer com que a consciência se espalhe, que nós tenhamos mais conhecimento e através disso nós possamos fazer melhores escolhas. Como eu sempre falo, nós estamos construindo juntos, né, uma coxa de retalhos. E cada vez que nós colocamos um conhecimento a mais, é mais um retalhinho nessa coxa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, porque eu tô percebendo que daqui a pouquinho o nosso Instagram vai dizer bye bye e vai nos expulsar. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui, cada um de vocês. Dizer que eu sou muito agradecida, tá? Minha gratidão por estarem me acompanhando, por compartilharem o que eu tenho compartilhado com vocês, por se permitirem trabalhar, seja comigo ou com outras pessoas. Eu acho que o importante é o foco nós termos de evolução individual por uma evolução grupal e planetária. Então, muitíssimo obrigada. Vejo vocês a semana que vem. Semana que vem, esse mês é o mês que nós estamos falando só sobre constelação. Quem não sabia ou tinha ouvido falar pouco ou pegou no meio do caminho e quiser saber um pouco mais sobre a nossa jornada das deusas, entra no www.giracer.com.br, que lá nós temos uma chamada, tá? Que leva é uma página que te fala sobre toda essa jornada, como ela é feita, de que forma, tá? O que tem de bônus, o que não tem, o que inclui, o que não inclui, tá bom? E quem quiser fazer alguma pergunta depois, deixa aqui no Instagram que nós sempre respondemos, tá certo? Um super beijo para cada uma de vocês. Ana, muita luz para você e para sua filha nesse momento. Vocês estão nas minhas orações, tá bom? Tô mandando muita luz, porque eu sei que esse é o momento que a gente precisa de muita luz. Tá? Vejo vocês na semana que vem.